Vamos lá iniciar a gravação aqui da live, dia 1º de junho, trabalhando aqui com o Tribunal do Júri, aspectos gerais, inicialmente, tá? Tô só entrando aqui no sistema, calibrando aqui o portal, nós já vamos começar, tá bom? Alô, alô? Alô? Beleza, funcionando aqui. Vamos ligar a webcam. Ligando a webcam. Ajeitar aqui, né? Tudo bom, gente? Olá a todos. Boas noites. Professor Roy na área. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos ver quem tá na sala de aula agora, hein? Quem que vai me dar um oi aí primeiro? Vamos lá. Todos aí. Então nós vamos ter uma aula hoje praticamente normal, viu, gente? Sem áudio. Sem áudio. Espera aí. Teste, teste. Teste. Nada ainda? Alô, alô? Teste, teste. Teste, teste. Teste. Beleza. Ok, tá me ouvindo, Léo? Agora tá me ouvindo? Acho que agora deu, né? Beleza, galera. Pessoal aí do 5º período. Saudade de vocês. Tudo bom, meus queridos? Rafael, Lolo Brígida, Matheus Amaral. Família tá chegando, ó. Os Amaral, Matheus Fernandes. Beleza. Nós vamos ter uma aula quase normal, hein? Praticamente. Eu não vou avançar muito na aula de hoje, não. Hoje a gente está retomando, vocês já devem estar sabendo, com as aulas completas, as aulas cheias, tá? Vamos ver como que a gente vai evoluir no tema de hoje. Eu vou trabalhar com o Tribunal do Júri. Vou trabalhar com aspectos gerais e nas próximas aulas a gente vem dissecando o júri, tá? Beleza, Stephanie? Beleza, então vamos trabalhar aqui com calma. A aula, em tese, ela vai até 10h30, tá? 22h30. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa gravação. Já estou gravando a live aqui também para publicar no portal depois. E vocês vão fazendo as anotações. Eu coloquei aí no portal um slide que eu preparei, que eu já tinha, na verdade, mas que casa direitinho com essa aula inaugural do júri, tá? Então, gentileza, vamos abrir e acompanhar esse slide junto, porque tem muitas variantes para mim ir falando dentro desse slide, tá? Abram o slide que eu vou trabalhar com vocês aqui. Eu vou abrir esse slide junto com vocês aqui e, eventualmente, se cair alguma coisa aí, se sair do ar, vocês me falam. Eu estou aqui, estou abrindo aqui o slide, nem vou abrir ele tela cheia não, para eu conseguir ver o retorno aqui de vocês, né? Então vamos lá. Tribunal do Júri, 5º período. Ó, antes de mais nada, queria dar os parabéns para os senhores, tá? Dar os parabéns pela prova N1 que foi feita recentemente. Já corrigi, já lancei as notas no portal, tá tudo ok. Fiz as retificações que eram necessárias no gabarito. Tinha a questão, todas as questões eram misturadas, vocês devem ter percebido. Mas toda a questão que tinha uma opção dizendo lá que a defesa prévia do funcionário público no procedimento dos crimes praticados pelo funcionário público, procedimento especial. Aquela defesa prévia inicial do funcionário público, ela não exige capacidade postulatória. Pode o próprio funcionário
ou um advogado que ele contratar exercer esse direito de defesa escrita. Tem que ser uma defesa escrita. Então essa era uma alternativa correta. E o gabarito veio errado, né? O gabarito da prova estava errado. Esse era o único erro que tinha na prova, tá? Algumas outras questões que vocês tenham dúvida, eu já venho respondendo os alunos. E eu já fiz, inclusive, alguns comentários dentro da correção da prova, principalmente para os alunos que me acionaram. O cara errou a questão, eu mostrei para ele onde é que estava o erro da questão explicando. Mas se ainda permanecer alguma dúvida, pode me acionar no portal da faculdade. Entra lá naquele link de mensagem, manda mensagem para mim que eu vou responder e esclarecer para os senhores. Tá bom? Então foi feita a retificação no gabarito, as outras questões estavam todas certas. Fiz os comentários devidos, questões abertas, nós tivemos uma boa margem de pontuação, gostei de vocês, ó, uma boa média, tanto da turma B quanto da turma A. Alguns alunos eu não compreendi, ainda tiraram nota ruim. Tem que ficar atento para depois não ficar com nota precisando da N2, né? Para fazer exame especial, aquela coisa toda. Não vamos arriscar isso não, gente. Quem foi mal nessa prova foram poucos alunos, mas tivemos alunos que foram maus, foram ruins. Dá uma olhada lá no portal, acompanhe as aulas, para vocês tirarem nota boa na N2 e evitar o exame final, tá? Mas no geral, a sala está muito bem. Alessandra Amaral, você conseguiu abrir aí o slide? Abre aí no PowerPoint, né? Tem um arquivo de PowerPoint. Tá? Abram aí o arquivo de PowerPoint sobre Tribunal do Júri. Vamos começar a aula aqui falando aspectos gerais. Vamos lá. Primeiro slide aqui do Tribunal do Júri. Vamos começar falando dele. Senhores, Tribunal do Júri é um dos institutos do direito, é uma das instituições que pertencem ao direito, posso dizer assim, direito como um todo, né? Ao debate jurídico, ao órgão do que a gente conhece hoje como Poder Judiciário, às instituições democráticas. É um organismo muito peculiar, de países democráticos, que admitem a figura do Tribunal do Júri como instituição. E é muito antigo o Tribunal do Júri. Boa noite, Lucrécia. Tirou 4 na prova, viu, Lucrécia? Parabéns para você. Mas o Tribunal do Júri, ele é bem antigo. Há relatos aí, obviamente, no tempo da Grécia e de Roma, né? O Tribunal do Júri funcionando como um instituto de aplicação do direito pelos seus pares, né? Pelos membros da sociedade lá, participando para o julgamento de pessoas que eventualmente tivessem praticado crimes. Roma e Grécia Antiga é um dado bem antigo com relação ao Tribunal do Júri, mas assim, formalmente falando, né, onde que nós tínhamos uma previsão formal do Tribunal do Júri como instituto, uma lei solene, vamos dizer assim, né? Aí o próprio professor Nestor Távora e alguns outros historiadores falam daquela Magna Carta do João Sem Terra, lá da Inglaterra, que na matéria de direitos humanos, né, concurso aí para a Defensoria Pública, direitos humanos, cai muito, né? A legislação ou uma norma internacional muito importante, que foi a Magna Carta do João Sem Terra, lá da Inglaterra. Então nós tínhamos lá nessa norma daquela época, de 1215, né, muito antiga, uma previsão solene lá, fazendo previsão do Tribunal do Júri como instituição para solução de conflitos em determinada área de competência. Tá? Mais recente, nós tivemos a Revolução Francesa, a Constituição da França, né, com a Revolução Francesa, em 1789,
tivemos também a previsão do Tribunal do Júri, tá? A previsão um pouco mais recente no âmbito mundial aí, a Constituição da França, tá bom? Próximo slide aí, vamos passar aqui e falar um pouco do Brasil. No Brasil, o Tribunal do Júri, nós fomos organizados como uma nação, basicamente em 1824, né? Com a Constituição do Brasil, Constituição Monárquica, a primeira Constituição do Brasil de 1824. Mas em 1822 já haviam normas regendo o país aqui, antes que nós tivéssemos ali a nossa própria Constituição. Então, em 1822 havia previsão legal no Brasil do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes de imprensa. Olha que curioso. O Tribunal do Júri era utilizado para, entre outras coisas, para o julgamento dos crimes de imprensa àquela época. Então foi a primeira previsão legal que nós tivemos no Brasil. E é claro que com a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, aí nós tivemos já no texto constitucional, nossa lei soberana maior, né? Uma previsão de lei em sentido formal, vamos colocar assim, a previsão expressa do Tribunal do Júri como organização institucional no Brasil para a solução de conflitos, né? Trabalhando com crimes de imprensa, depois aumentando a sua competência para outros crimes no Brasil. Tá? Mas curioso que começou trabalhando com crimes de imprensa, né? E depois foi evoluindo isso no direito brasileiro. Nós tivemos como constituições do Brasil, vamos lembrar? 1824, primeira Constituição monárquica. Segunda Constituição foi a primeira Constituição do período republicano brasileiro, 1889. Tá? Depois, 1934, 1937, 1946, 1967 e, nas palavras do ministro Barroso, né, a emenda constitucional de 1969, que era uma emenda constitucional da Constituição de 1967, que formalmente era uma emenda constitucional, mas que materialmente era uma nova Constituição. Então, o próprio ministro Barroso, que é um constitucionalista de vanguarda na nossa atualidade, prevê a emenda constitucional de 69 e a Constituição de 67 como uma Constituição, materialmente falando. E depois a Constituição de 1988. Dentre esse histórico do constitucionalismo brasileiro, a única Constituição que não previu, de forma expressa ou implícita que seja, o Tribunal do Júri como organização, como instituição, foi a Constituição de 1937. Não tem previsão na Constituição de 37, foi um período de exceção no Brasil, né, da era Vargas. Uma carta, né, a gente diz até que não podemos nem chamar de Constituição, porque ela foi imposta, né, ela foi outorgada, imposta. Então a gente fala que todas as constituições que foram outorgadas, impostas, assim como a de 34, a de 67, elas são conhecidas como cartas constitucionais, né? Ela recebe esse adjetivo de carta constitucional. E na Carta de 37, nós não tivemos a previsão do Tribunal do Júri, tá? Não tivemos previsão, foi a única Constituição. Essa pode ser até uma alternativa de múltipla escolha para N2, fiquem atentos aí já aos destaques, né? Já vão rascunhando aí no caderno, ou mesmo colocando aí no computador, ó, Constituição de 37, única que não teve previsão do Tribunal do Júri, tá bom? Vamos seguir com mais um slide aí. Princípios do Tribunal do Júri. Princípios reitores do Tribunal do Júri. Então, eu tenho na Constituição Federal, no inciso 38 do artigo 5º, a previsão do Tribunal do Júri como instituição que vai atuar em determinada seara de competência, mas a própria Constituição admite, na sua redação, uma extensão da matéria a ser objeto de competência do Tribunal do Júri.
Olha o inciso 38 que diz lá, a redação do inciso 38 na Constituição Federal. É reconhecida a instituição do júri, agora atenção, é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lidera, com a organização que lidera a lei. Então pode ser que a lei que disciplina o Tribunal de Júri, qual lei? Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal que disciplina toda a formalidade do júri. Então, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, o Código de Processo Penal que nós já utilizamos, assegurados. Então, nós vamos ter pelo menos isso aqui, ó, 4 alíneas, né? Plenitude de defesa, 4 princípios aqui nesse caso. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Hoje, o júri trabalha em sede de competência com os crimes dolosos contra a vida, né, julgando crimes dolosos contra a vida. É a competência do júri hoje, delimitada na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, no artigo 74, parágrafo 1º. Ele delimita ali quais são os tipos penais sujeitos ao plenário, ao Tribunal do Júri. Então, nada impede que tenhamos aqui uma reforma legislativa. Ah, precisa de emenda constitucional para isso, professor? Não. Precisa de uma lei ordinária que vai alterar algo, por exemplo, que vai alterar o artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal para prever, além dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, para prever outros tipos penais, outras infrações penais que deveriam ser objeto do Tribunal do Júri. Tá? Pode acontecer isso. Ou mesmo retirar da competência do Tribunal do Júri, nós vamos ver na aula de hoje, eu acredito ainda, na aula de hoje, retirar da esfera de competência do Tribunal do Júri alguns crimes contra a vida que não têm uma conotação social, que não têm uma conotação cotidiana dos homens médios, vamos dizer assim. Porque praticar homicídio todo mundo pode praticar, Deus o livre, mas todo mundo pode praticar. O que eu estou falando aqui? Dos crimes de homicídio que tem como pano de fundo tráfico de drogas. Isso é objeto do júri. E não deveria ser. Vou falar disso mais tarde, mais para frente eu volto nesse ponto, tá bom? Então, a rigor, nós tratamos aqui dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, previstos ali do artigo 121 ao 127, excluído o homicídio culposo, tá? Com exclusão do homicídio culposo, lá do Código Penal. E vamos excluir também o latrocínio. O latrocínio, que é quando o agente mata para roubar, esse tipo penal não é julgado pelo Tribunal do Júri. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal, não é julgado pelo Tribunal do Júri. Tá bom? Ele é julgado por quem? Por um juiz de vara criminal, uma vara criminal comum. E não é submetido ao júri, ao conselho de sentença, aos jurados que compõem a sociedade. Por que não, professor? Por uma opção legislativa. Ah, então só os delitos previstos no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal são aqueles de competência do Tribunal do Júri? Sim. Eu já antecipo, senhores, do artigo 121 ao 127 do Código Penal, excluído aí o homicídio culposo. Tá bom? Tá bom? Então é objeto. Trabalharemos aqui com esses tipos penais. Excluído o latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, que tem como consequência a perda da vida de alguém, mas o objetivo é o patrimônio. Ele está localizado no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Foi uma opção de política criminal sujeitar o latrocínio à vara criminal, ao juiz togado, e não ao juiz leigo, que é o jurado lá no Tribunal do Júri. Ok, senhores? Beleza. Então vamos aqui
evoluir. Princípios, então, reitores do Tribunal de Júri. Plenitude de defesa. Ô, Brígida, plenitude de defesa. Eu devo falar sobre plenitude de defesa mais à frente, mas olha só como é que a plenitude de defesa é algo maior no Tribunal do Júri de que qualquer outro organismo do Poder Judiciário em sede de matéria criminal, por exemplo. O que eu estou trabalhando aqui? Varas criminais comuns ou varas criminais especializadas em crimes de tráfico de drogas, por exemplo, varas criminais de inquérito policial, varas criminais de crimes praticados contra idoso, às vezes você tem uma capital com uma vara especializada dessa. Então, dentre todos os tipos de varas criminais que nós temos, principalmente nas capitais, que nós temos uma subdivisão maior, uma especialização maior das varas criminais, crimes contra a fazenda pública, etc. No júri, a gente tem, além da ampla defesa, que nós verificamos sempre nas varas criminais, nas suas mais diversas varas criminais, no júri, a gente fala de algo maior, a gente fala de plenitude de defesa. O que está por trás da plenitude de defesa? Vamos lá, então, subdividir. Então, eu trabalho como princípio vetor do Tribunal do Júri a plenitude de defesa, que é um gênero, que comporta duas espécies. Plenitude de defesa é um gênero no júri que comportam duas subespécies que nós vamos observar lá no júri. Ampla defesa propriamente dita é a primeira que a gente conhece. Ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes, ampla defesa, contraditório com todos os recursos a ela inerentes, verificada nos debates orais, na possibilidade de grau recursal, nas perguntas do interrogatório, nas perguntas das testemunhas, nos apartes feitos sobre a acusação ou da acusação sobre a defesa. Tá? Ampla defesa e contraditório com todos os recursos a eles inerentes. Então, o primeiro item da plenitude de defesa é a ampla defesa propriamente dita. O segundo item da plenitude de defesa é a autodefesa. Importante a gente destacar isso, porque a autodefesa ela é fundamental no Tribunal do Júri. Não tem autodefesa na vara criminal, não, professor? Tem. Mas ela tem mais destaque no Tribunal do Júri. Aonde que eu verifico no Tribunal do Júri? A autodefesa. No interrogatório do réu. No interrogatório do réu. Quando o réu quando chega o momento lá no Tribunal do Júri de se interrogar, quando chega o momento no Tribunal do Júri de se interrogar o réu, é nesse momento que eu verifico a autodefesa do réu. É aqui que o réu vai exercer a autodefesa e se ele quiser. Se ele quiser. Tá? Porque ele pode exercer o direito ao silêncio, pode ser uma opção dele. Ou ele falar. E quando ele fala, ele está exercendo a sua autodefesa. Então, repetindo aqui, no primeiro princípio vetor do Tribunal do Júri, aí no slide. No quarto slide, né? Plenitude de defesa, que é composta da ampla defesa propriamente dita e da autodefesa, exercida diretamente pelo acusado no seu interrogatório. Ok? Sigilo das votações. Sigilo das votações. Sigilo das votações. Vamos lá. Todo mundo comigo. Sigilo das votações. Senhores, o sigilo das votações ele é garantido no Tribunal do Júri para que os jurados e para que tenhamos uma segurança, principalmente para os jurados, de quem está votando contra ou a favor. Então a votação ela há de ser secreta.
Secreta em relação ao público, né? Secreta em relação ao público, porque o júri é público. O júri é uma audiência pública. Então, quando termina o trabalho do júri e o juiz vai iniciar a votação, essa votação é feita em sala secreta. Alguns prédios de fórum, como o Fórum de Belo Horizonte, possuem uma sala secreta, como o primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte. Então, aqueles que estão presentes lá na plateia não precisam sair do júri. Já outras comarcas, o tribunal do júri é menor, o prédio é menor. Então eu tenho que retirar todos os presentes da sala do júri, lá daquele dito assim, anfiteatro, eu tiro todo mundo de lá, o segurança fica na porta para nem deixar ninguém ficar vendo, e ali secretamente o juiz vai proceder à votação, sigilo das votações. Uma observação sobre esse ponto. Não é possível hoje, no Brasil, segundo o Código de Processo Penal, sob pena de nulidade absoluta, sob pena de dissolução do plenário, de perder todo o trabalho feito até ali. Não pode um jurado conversar com o outro. Não pode. Eles não podem se comunicar. Inclusive, quando o júri ele se estende à madrugada, igual o caso dos Nardoni lá, etc., o júri é muito longo, é obrigatório que os jurados vão para um hotel, cada um fique lá isolado, sem televisão, sem celular, descansem e voltem para a sessão do outro dia. Tá? Tem que ser assim. Não podem conversar. Isso vai cair, tá, gente? O novo Código de Processo Penal permite que os jurados se comuniquem. Vai permitir que os jurados conversem entre si. Isso é uma sistemática do atual Tribunal do Júri. Tá? O novo Código de Processo Penal permite a conversa entre os jurados, mas de toda sorte, ainda manteremos o sigilo das votações. Outra forma que eu identifico o sigilo das votações lá no Tribunal do Júri. São 7 jurados. 7 jurados. Quando o juiz está lendo os votos individualmente de cada jurado, se condena ou não, se sim ou se não, se eventualmente ele abre o primeiro voto, pela condenação, sim. O segundo, pela condenação, sim. O terceiro, pela condenação, sim. O quarto, pela condenação, sim. Aí o juiz para de abrir os outros votos. Para justamente o condenado não saber que todos os 7 jurados julgaram pela condenação. Se o juiz não abre todos os votos, não dá para saber, né? Quem que votou a favor ou não, porque eu não abri todos. Então é uma forma que a legislação encontrou para que o criminoso, condenado principalmente, ou até aquele que foi absolvido, que a população ou o bandido não saiba se foram todos os jurados que absolveram ou que condenaram. Tá bom? Quando o juiz alcança 4 votos idênticos, pela condenação ou pela absolvição, ele interrompe o julgamento e já resolve. Pela condenação ou pela absolvição. Ou pelo julgamento favorável àquele quesito ou não. Tá? É assim que funciona. Soberania dos veriditos. Próximo ponto.